Muito bem-vindo. Vamos começar orando ao Senhor neste momento. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus por esse privilégio que nós temos de poder louvar o Teu santo nome, com a liberdade que nós temos aqui em nosso país. Sabemos que em muitos lugares, muitos irmãos também estão adorando ao Senhor, mas não tem essa liberdade que nós temos, e nós temos então que valorizar essa liberdade, esse momento gostoso que nós podemos ter aqui em comunhão com os irmãos. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai querido, pelo privilégio que temos, Senhor amado, de estar na sua casa, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pelo alimento presente em nossas casas. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor amado. Neste momento, meu Pai, nós estamos aqui para celebrar o teu santo nome, Senhor, para honrá-lo, para glorificá-lo, Senhor. Receba, Senhor, as nossas orações, receba o nosso louvor, meu Pai amado. Fale conosco nesta noite, Senhor. Abra os nossos ouvidos, os nossos corações, para ouvir a sua palavra, Senhor, atentamente, Senhor. Para sairmos daqui, Senhor, muito melhores do que entramos, porque aprendemos um pouco mais da tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos agradecidos a Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por aqueles que nos visitam, por aqueles que estão em casa neste momento, meu Pai, também assistindo o culto, Senhor. Pedimos, Senhor, as suas bênçãos, meu Pai, sobre a tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos gratos a Ti, nosso Deus. Amém, Jesus. Gostaria de ler o Salmo número 100. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, Salmo de número 100, um salmo de celebração. Assim diz a palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, fiel, o Senhor é Deus, e foi Ele quem nos fez. Só um perdão que meu óculos deu uma embaçada aqui. Deixa eu tirar essa máscara um pouquinho, meus irmãos. A gente tenta, mas fica difícil aqui. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Deus. Então, novamente aqui o versículo número 1, celebrai com júbilo, celebrai com alegria ao Senhor. Então, neste momento, quero convidar a igreja a se colocar em pé, e que nós realmente celebremos com alegria, com júbilo, dando o nosso melhor realmente para o nosso Deus. Porque Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então, estamos aqui realmente para fazer o melhor para esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, os irmãos têm a palavra. Paz do Senhor, queridos irmãos, que nós possamos estar esta noite verdadeiramente alegres no Senhor Jesus. Vamos estar festejando e celebrar ao nosso Rei, amém? Alegre o seu coração, vamos louvar ao Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Levantar as mãos.
Glória a Deus, por sentar, irmãos. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Neste momento nós vamos estar orando, vamos estar intercedendo por você que tem um pedido de oração, você que tem algo que queira colocar na presença do Senhor. Nós temos ali no grupo da igreja vários pedidos de oração por pessoas queridas, de irmãos da igreja, ou então de conhecidos, né? Passando dificuldade em função dessa doença que tem assolado a nossa nação e o nosso mundo. Então são vários casos ali que aparecem diariamente. Então, vamos estar lembrando também, orando nesse momento por essas famílias, por essas vidas, que Deus possa agir nesse momento, consolar os corações também daqueles que estão em casa acompanhando, seus entes queridos, né, que nesse momento não podem estar perto deles. Pedidos também de emprego, porque sabemos que muitos também perderam seus empregos do ano passado para cá. Então também vamos estar orando, né, pedindo a Deus que realmente possa abrir portas de emprego para aquele que está necessitando do emprego. Nós temos percebido isso bastante também aqui na igreja, até pela questão, né, dos pedidos de cesta básica, de auxílio, que tem aumentado bastante. Então, eu também, desde já, também quero levantar os irmãos, também você que pode, né, contribuir com 1 quilo do amor mensalmente, né, que esteja contribuindo, que esteja nos ajudando, né, porque nós temos montado em torno de 14 cestas básicas. Parece muito para a nossa capacidade aqui, mas é pouco ainda, em função dos pedidos que a gente tem, né? E tem aumentado bastante, né? Exatamente em função desse momento que a gente tem vivendo. Então vamos estar orando, né? Eu queria convidar o pastor Zé Liso para dirigir essa oração aqui à frente. Você que tem um pedido, né? Que você possa estar se colocando de joelhos aí, onde mesmo, onde você está. Amém? Esteja intercedendo, não importa, né? Pode ser algum conhecido seu, alguém que esteja necessitando também. Você possa estar entregando, lembrando que não é o homem que está orando, não é a força do homem. É o homem sendo usado por Deus neste momento como ferramenta, como instrumento para abençoar a sua vida. Para levar até a presença desse Deus eterno e maravilhoso o seu pedido. Glória a teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Som. Amém. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos colocar diante dEle nossos pedidos de oração, nosso clamor. Sabemos que Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele que está no controle de todas as coisas, e é Ele quem pode responder, é Ele quem pode vir de encontro às necessidades. Por isso nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença nesta noite, para adorar o Teu nome, Senhor Deus, para bendizer a Ti acima de todas as coisas, que nós reconhecemos que nós nada podemos fazer por nós mesmos, mas o Senhor pode todas as coisas. E nós sabemos que muitos são os pedidos, ó Deus, muitas são também as gratidões, ó Deus, pelas bênçãos recebidas das Tuas mãos, Senhor. Graças Te damos por isso, Senhor Deus, pelas vidas que já foram recuperadas, Senhor Deus, pelas aquelas pessoas que estavam enfermas, e o Senhor assim recuperou a saúde, e sabemos que isto foi obra do Senhor. Muito obrigado, Pai, graças Te damos, ó Deus, porque em tudo isso nós reconhecemos a Tua misericórdia, Senhor Deus, a Tua bondade, Senhor, e queremos aqui neste momento, ó Pai, como sempre nós fazemos, como sempre, ó Deus, nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, os nossos irmãos enfermos, aqueles que ainda estão necessitados, ó Deus, de uma intervenção Tua, ó Pai, porque sabemos que somente o Senhor pode, ó Deus, intervir, ó Deus, nesta situação que este irmão, que esta irmã está passando, ó Deus, que esta pessoa está sofrendo neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, meu Deus, que a Tua mão poderosa esteja, meu Deus, sendo estendida sobre esta vida neste momento, ó Pai, aí no hospital, Senhor Deus, na clínica, onde quer que esteja, mas sabemos que o Senhor é poderoso para alcançar qualquer um, ó Pai, independente da distância, independente das dificuldades. Tu és Senhor sobre todas as coisas, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, assim como foi colocado aqui pelo nosso irmão, Senhor Deus, nós reconhecemos que existem muitas pessoas necessitadas de emprego, pessoas, ó Deus, que estão passando fome, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, entre com Tua misericórdia sobre essas vidas, ó Pai, abrindo portas, ó Deus, dando, ó Deus, condições para que eles tenham, ó Deus, de onde tirar o seu sustento, ó Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos
nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja entrando também, ó Deus, com providência na vida daqueles que estão sendo atribulados pelo inimigo, sendo atribulados, ó Deus, por ações do diabo, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda a ação de Satanás, ó Deus, que sejam frustrados todos os planos do diabo contra essas vidas que têm pensado em perder, em se suicidar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, não permita que isto aconteça, mas que verdadeiramente, Senhor Deus, essas pessoas possam encontrar no Senhor, ó Deus, a resposta, possam encontrar no Senhor, ó Deus, a promessa, ó Deus, porque sabemos que é do Senhor que vem a promessa de salvação, é do Senhor que vem a promessa de libertação, é do Senhor que vem a promessa de cura. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Visita cada um agora, Pai, visita esta família que está sendo atribulada agora, Senhor. Visita, meu Deus, este pai, esta mãe, ó Deus, que tem, ó Deus, passado por dificuldades com seus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, traz paz a este lar, traz paz a esta casa, traz paz, Senhor Deus, a esta família, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que existem muitas situações difíceis, ó Deus, que a pandemia tem trazido. Diante de tudo isso, pessoas têm perdido a esperança, mas que a esperança, ó Deus, possa renovar em cada coração, porque a esperança é o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos. Opera poderosamente para a tua glória, opera poderosamente para o teu louvor, Senhor, para que assim, meu Deus, vidas sejam alcançadas, vidas sejam libertas, vidas sejam salvas, ó Deus, e vidas sejam verdadeiramente, ó Deus, caminhadas para a eternidade na tua presença. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos a tua bênção, pedimos a tua direção, pedimos o teu cuidado, pedimos o teu refúgio, que o Senhor seja fortaleza em cada vida, em cada coração, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Possamos realmente confiar nesse Deus maravilhoso. Derrama o seu coração na presença dEle, confia no Senhor. Amém. Qualquer que seja a sua dor, confia e espere só em Deus. Amém. Queria abrir para algum irmão que tem algum aviso para transmitir para a igreja, tenha liberdade agora. Amém. Paz, igreja. Tá. A paz, igreja. Estou aqui para avisar do nosso encontro de casais, né? Que vai ser no dia 19, às 18 horas. Teremos a noite do caldo. O valor é de R$40 e ainda temos algumas vagas. Temos 7 vagas. Só que nós precisamos fechar esse número até amanhã, porque aí as irmãs precisam comprar as coisas para estarem preparando aí os caldos, tá bom? Então, você que ainda não deu seu nome, que sente vontade de estar aqui com a gente numa comunhão, me procure no final do culto, serão bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Alguém mais? Amém. Vamos estar orando nesse momento também, agradecendo a Deus pelo privilégio que temos de poder ofertar e dizimar na casa do Senhor. Feche seus olhos. Vamos estar consagrando também, é momento de adoração também. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, também por este momento no qual podemos devolver, meu Deus amado, um pouco daquilo, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Eu digo devolver, meu Deus, porque sabemos que o Senhor é o dono de todo o ouro, toda a prata desta terra, Senhor. É que se não for a sua mão sobre a nossa vida, Senhor, não é a nossa força, Senhor, mas é as bênçãos do Senhor, é a saúde que o Senhor manda, é a força que o Senhor nos dá, Senhor, que nos faz estar em pé, Senhor, para trabalhar e trazer, meu Pai amado, sustento para os nossos lares, Senhor. Por isso eu sou grato a Ti, Senhor. Muito obrigado novamente digo, Senhor, pelo privilégio de poder devolver um pouco, Senhor, quer seja através dos dízimos, quer seja através das ofertas, Senhor, pedindo a Sua direção, Pai amado, na utilização de todos esses recursos na Sua obra, Pai amado. Que possamos realmente fazer como está lá em Malaquias, fazer prova do Senhor, a respeito, Senhor, dessa nossa área financeira, Senhor. Crendo, Senhor, que nada faltará, Senhor, em nosso lar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, agradecidos, Senhor.
Amém, Jesus. Você que tem o seu dízimo, ou então a oferta, que queira trazer à frente ao gasofilácio, fique à vontade. Enquanto você vem à frente, eu passo a palavra para o grupo de louvor. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, para adorar o Senhor. O melhor lugar para estar é na presença do Senhor. E esse louvor diz, né? Eu quero estar em Tua presença, Senhor. Né? Neste momento que estamos passando de pandemia, né? A única coisa que vai nos ajudar é estar na presença do Senhor. E tem uma parte que fala: Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Deixe Deus, o Santo Espírito de Deus, entrar no teu coração e agir na tua vida nesse momento. Se entregue ao Senhor. Amém. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor Jesus, só em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é
eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Amém, Jesus. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os teus pecados e curarei a tua terra. Cura, Senhor. Cura a nossa terra, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Senhor. Ó Jesus, nós precisamos de Ti, Jesus. Preciso de Ti. Preciso do teu perdão. Nos perdoa, Senhor. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer
também tentando me afastar de ti. E a escuridão procura me cegar, mas não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Até o fim, Senhor, contigo. Não importa o que aconteça, até o fim, Senhor Jesus. Estaremos contigo, Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Fale com o Senhor Jesus agora. Preciso de ti. Preciso de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Glória a Deus, poder se assentar. Amém. As crianças estão ainda aqui para a gente estar orando para o culto infantil, para não o culto infantil, né? Mas um momento de adoração ali também ao lado, especial para elas. Não, vamos estar orando. Acho que elas já estão por lá, entregando também o nosso culto aqui, a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus amado, em nome de Jesus, queremos também consagrar neste momento, Senhor, as irmãs que estarão ali, Senhor, junto com as crianças, meu Pai, levando a Tua palavra também, Senhor, de uma forma, Senhor, que elas consigam entender, compreender e guardá-la no seu coração, Senhor, para estar ao seu lado também, Pai querido. Em nome de Jesus, a nós que aqui estamos, Senhor, pedimos também a Sua direção, abra os nossos ouvidos, meu Deus amado. Prepare, Senhor, o nosso coração para estar aberto, Senhor, desarmado, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, nos mostra aquilo que precisamos mudar em nossas vidas. Espírito Santo do Senhor, nos incomode neste momento realmente, para ouvir atentos a palavra do Senhor, que será, meu Pai, ministrada pela ferramenta, Senhor, pastor José Lício, que o Senhor estará usando nesta noite aqui, Pai amado. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos a Ti, nosso Deus. Amém, Pai, amém, Pai querido. Pastor Zé Lísio, tem a palavra. A graça e a paz, irmãos. Quero cumprimentar os irmãos de casa também. Não podem responder, mas sabemos que estão aí conosco, participando deste momento de adoração ao Senhor. Somos gratos a Deus por isso, por estarmos aqui, pela oportunidade que Ele tem nos dado. Irmãos, nós, durante o mês de maio, estávamos falando sobre resgatando o Evangelho em família. E agora, no mês de junho, nós queremos meditar com os irmãos, resgatando a fé genuína. E eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra lá em Judas,
Na verdade, é todo o texto de Judas. Judas está antes de Apocalipse. Nós vamos ler alguns versículos e depois estaremos refletindo a respeito dessa necessidade de batalhar pela fé. Esse é o título da nossa mensagem desta noite. A necessidade de batalhar pela fé. Judas, todos acharam? A palavra do Senhor, ela diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amado, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido por aqueles, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Eles são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são os murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amado, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa carta de Judas é uma carta que nos chama a batalhar pela fé. Porque aqui, como nós lemos no texto, fala de algumas dificuldades que as igrejas estavam passando. Nós fomos alistados, irmãos, para uma guerra, para uma batalha. Objetivo nosso, qual que é o objetivo da nossa guerra?
a nossa caminhada com Cristo. Alcançar uma coroa para a eternidade. É isso. Então, desde o momento que você passou pelo novo nascimento, se entregou a sua vida a Cristo, se converteu ao Senhor, você passa a fazer parte desse exército. Um exército que vai ter que lutar contra as forças do mal. As forças que estão aí batalhando para deixar a sua fé lá embaixo. Então, quando nós estamos falando do Evangelho, nós imaginamos o tamanho da batalha que acontece no mundo espiritual. Você não imagina isso. Não imagina a grandiosidade de tudo isso. Mas existe. E aqui Judas é conhecido como irmão de Tiago. E Judas tinha outros irmãos. E esse Judas tinha também um irmão chamado José e Simão, e tinha outras irmãs. Era o irmão de Jesus. Conhecidamente como irmão de Jesus. Para aqueles que dizem que Maria só teve um filho, não. Maria teve Judas, José, Simão, Tiago e Jesus, e teve outras filhas também. E aqui Judas, ele escreve isso, né? Tanto é que ele diz aqui, ó, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E ele começa dizendo a respeito disso. Então a sua carta foi escrita às igrejas da Ásia Menor, aquelas igrejas que estão escritas lá no Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então ele escreve para aquelas igrejas, levando aquelas igrejas a levantar-se, a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Uma fé que nós recebemos do Senhor. Aqui uma grande relação entre essa carta e o segundo capítulo de 2 Pedro. Ao que parece, Judas escreve porque ele conhecia o que Pedro havia escrito para aquelas igrejas da Ásia. Se você olhar em 2 Pedro, você vai ver uma relação entre as duas cartas. Nós podemos dividir essa carta de Judas aqui em 5 pontos. Nós vemos primeiramente a saudação que ele faz, depois o anúncio da emergência em lutar pela fé, depois nós vamos ver o apelo aos precedentes históricos, e ele traz aqui como exemplo a vida de Israel na saída do Egito, a denúncia dos ensinamentos apóstatas, e a última coisa, o conselho a nós os crentes, e os crentes daquela época, que também serve para nós como igreja do Senhor. Na saudação, esse versículo implica que Judas, ele teve o interesse de escrever a carta a respeito da salvação como uma bênção comum a todos os cristãos, uma bênção que Deus havia dado a todos, para que todos desfrutassem desta bênção, lembrando a importância da comunhão entre os irmãos e lembrá-los que Deus não faz acepção de pessoas, mas em vez disso ele se viu obrigado a escrever a um chamado para a guerra, a lutar pela fé, porque haviam homens apóstatas dentro das igrejas, levando os crentes a não crerem mais no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse chamado é exatamente com o intuito de frear a ação desses falsos mestres. E aí você fala assim, mas já existia isso naquela época? Já existia isso naquela época. Existe isso nos dias de hoje? Existe isso nos dias de hoje. A palavra do Senhor, ela é sempre atual. Passaram-se mais de 2000 anos. Naquela época existiam homens falsos dentro das igrejas. E durante o período da história da igreja também aconteceram isso. E nos dias de hoje. Mas existem os homens que buscam, que batalham, que lutam, que preservam a fé que uma vez por toda foi dada aos santos, como diz aqui na palavra. E aqui ele começa a dizer, batalhar pela fé, no versículo 3 e 4, ele fala, amado, procurando escrever-vos com toda diligência, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Na verdade, o desejo era falar sobre a salvação, porém sentiu a obrigação de mudar o sentido por conta de coisas que estavam ocorrendo dentro das igrejas da Ásia. Então, a fé estava sendo atacada. Ou seja, exorto-vos, advirto-vos a batalhar pela fé. Por que a necessidade de batalhar? A gente pode fazer essa pergunta. Porque nós podemos, alguém pode roubar
E quem é esse alguém? O inimigo. A fé, nós sabemos que Deus nos presenteou com a fé por ocasião da nossa conversão. Foi entregue aos santos. Entregue pelo Senhor, nosso Deus. A fé é a chave da entrada para o reino de Deus. Sem fé é impossível ver a Deus. Sem fé ninguém pode entregar a vida a Cristo. O homem não pode se arrepender se ele não crer. E para ele crer, tem que ter fé. A fé não é algo que o homem tem, mas é um presente de Deus, ou seja, é um dom dado por Deus. E ali, lá em Efésios 2:8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, esse dom que Deus deu à igreja, a igreja tem que batalhar por este dom, para que ele não venha esmorecendo, diminuindo e se perdendo. A fé foi dada ao santo. Judas, sob inspiração divina, incita os leitores a batalhar pela fé. Então nós sabemos que esta carta de Judas era exatamente isso. Homens maus que convertiam em dissolução, anulavam, rejeitavam a graça de Deus. Como ele diz no versículo 4. Ele diz assim: porque introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Homens que entravam na igreja e falavam: não é isso que vocês estão pregando. Não é esta a palavra. Isso não tem nada a ver. Negavam que era necessário o arrependimento para a conversão dos pecados, o arrependimento para converter-se ao Senhor, para perdão dos pecados. Negavam que Jesus Cristo era o único que poderia salvar. Negavam as Escrituras Sagradas, os ensinos dos apóstolos que foram entregues pelo Senhor Jesus. Então, homens que eram, na verdade, agentes de Satanás disfarçados de cristãos, estavam ali dentro das igrejas, e nós sabemos que nós vivemos uma batalha extremamente sutil e traiçoeira. Essa advertência é tão atual quanto foi naquela época, ocorrendo no mundo de hoje. Assim como Pedro, ele faz essa advertência, e com maior especificação, porque ele usa exemplos da história, que ele fala assim: vocês lembram do que aconteceu com Israel? E aqui ele começa a dizer 6 exemplos históricos da punição divina sobre a apostasia. Ele começa aqui, a partir do versículo 5, ele começa dizendo a respeito dessas verdades. Veja bem: mas quero lembrar-vos como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele fala: olha, irmãos, preste atenção nisso. Aconteceu no passado. Não deixe que aconteça novamente dentro da vossa igreja, dentro do vosso coração. Aconteceu no passado. O povo viu todas as maravilhas do Senhor e perdeu a fé na caminhada. Se você for abrir lá em Números, capítulo 13, vai falar sobre quando Deus pede para Moisés enviar 12 homens, 12 espias, para espiar a terra. O povo havia saído do Egito, o Senhor tirou da terra do Egito, o povo foi cuidado pelo Senhor no deserto, e ali o Senhor fala assim: envia 12 homens para espiar a terra. Mas aí a gente faz a seguinte pergunta: precisava Deus enviar espias? Por que ele tomou essa decisão de enviar espias? Porque o povo estava insatisfeito com as promessas do Senhor. Deus havia prometido uma terra para o povo, mas a insatisfação estava no coração daquele povo. Uma vida de murmuração. Murmuravam por tudo. Olha este calor, olha este pão, olha isto. Nós não gostamos disso, não gostamos daquilo. Não estamos satisfeitos com a liderança de Moisés. E ali o Senhor manda lá 12 homens para espiar a terra. E ali,
naquela espionagem. Israel até hoje tem o maior, podemos dizer assim, sistema de espionagem do mundo, né? Começou ali, entre os espias. E havia necessidade do povo saber se era muito ou pouco, se era forte ou fraco. A conquista ali era dos homens ou de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. Quando Judas traz exemplo dos antepassados, dos precedentes históricos, no versículo 22 de Números 13, havia um desespero dos espias por conta dos gigantes. Só para relembrar, o que o Judas está querendo falar a respeito disso aqui. Porque lembramos como, uma vez já dito isto, que havendo o Senhor salvando o povo, tirando do Egito, destruiu depois os que não creram. O que acontecia ali? O desespero dos espias diante dos gigantes. Não há possibilidade, irmãos, de peregrinar para a eternidade sem ter que enfrentar os gigantes. Aí você pergunta, mas Deus não vai remover os gigantes do nosso caminho? Deus não vai tirar. Nós temos que passar por eles. Deus não vai deixar, Deus não vai tirar como Deus não tirou do caminho de Israel. O Senhor poderia falar assim, olha, sai para Israel passar livre. Mas Deus precisava deixar o povo experimentar a sua graça, a sua dependência completamente. Nós precisamos estar completamente dependentes do Senhor. Aí a gente faz a seguinte pergunta: quais são os gigantes que nós temos enfrentado? Eles são muitos. Os ataques são diversos. Quais são os gigantes que você tem passado, irmão? Que você tem enfrentado? Eu posso dizer que o maior gigante que existe hoje é a incredulidade. Este é um gigante terrível, que impede de ver a graça de Deus e o milagre de Deus. E este é um gigante que está adentrando nas igrejas, inclusive, para combater a fé, e está conseguindo, porque força os líderes a mudar seus padrões de mensagem, para que elas sejam segundo a vontade humana, segundo a vontade do homem, não segundo a vontade de Deus. Porque se a palavra de Deus diz isso, é isto. Aí aqueles homens começam a mudar, porque perderam a fé. Faz apenas um agrupamento de pessoas, pregam palavras que agradam, pessoas que satisfazem, pessoas, mas será que estão satisfazendo ao Senhor? O Senhor não vai tirar os gigantes. Nós precisamos estar firmados nesta verdade, irmão, que o mesmo Jesus que curou nas terras de Israel, ainda cura nos dias de hoje. Amém? E muitos não têm crido nisso, mas nós cremos. O mesmo Jesus que libertou, ainda está libertando. O mesmo Jesus que anunciou o reino de Deus, ainda está anunciando o reino de Deus através de homens que preservam a veracidade da palavra do Senhor. O Evangelho não é tão difícil como as pessoas pensam. O Evangelho é simples. Jesus simplesmente chegava ali no meio do povo e fazia uma comparação. Olha, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus. E começava a falar tão simplesmente, e todos ouviam, todos entendiam. E muitos estão aí dificultando o entendimento de pessoas para que não entendam e não sejam salvos. Mas, irmãos, quantos não estão desistindo de continuar por ver os gigantes como os judeus? Os judeus desistiram. 10 deles infiltraram ali no meio do povo e começou a falar: não, nós não temos como passar. Isso é incredulidade. Não creu que Deus era poderoso para fazê-los passar por meio dos gigantes e conquistar a terra. 10 deles
Isso mostra que uma maioria estava incrédulo quanto à necessidade de alcançar a terra prometida. Mas nós podemos dizer que os gigantes, eles podem se classificar de várias formas em nossos dias, no nosso meio, na atualidade. São os problemas, muitas vezes, que nós temos, ou que muitos têm com seus próprios filhos. Se torna um grande gigante. Talvez a luta que existe entre casais, a questão do vício, do álcool, do fumo, da droga. E a pessoa está ali lutando, buscando ao Senhor, e aquele gigante. Cada um tem um gigante para enfrentar na sua vida. Uma enfermidade, talvez uma dificuldade em família, de diversas formas, desestruturadas emocionalmente, espiritualmente. Alguns têm gigantes, que para uns são fáceis de vencer e para outros não. São as enfermidades, as depressões, as síndromes de ansiedade, do pânico, os levantes do inimigo, de forma sutil, e nós não temos como enfrentá-los com a força do nosso braço. Aí nós podemos falar que, usar as palavras daqueles espias, a gente parecia como gafanhotos diante deles. Mas nós temos um Deus que é por nós e que nos fará passar diante dos gigantes e vencer. Amém? Eu creio nisso. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, diz assim o Salmo 124. Então, daqueles 12 homens, 2 apenas estavam dispostos a prosseguir, porque não se amedrontaram diante das dificuldades. Não perderam a fé no Senhor, naquilo que Deus podia fazer. Nós precisamos aprender com isso. Quando nós somos afrontados, somos levados a tomar algumas decisões. Desistir por medo do desconhecido. Muitos acabam desistindo de caminhar. Acabam desistindo de servir a Cristo. Acabam desistindo de buscar o prosseguimento para a salvação eterna. Às vezes busca apoio na própria incredulidade, ou seja, levar outros a não crer como fizeram aqueles 10 homens. Reclamar da situação, murmurar, culpar a liderança. O culpado é Moisés, por isso, que nos trouxe para essa terra. Ou talvez desejar voltar à velha vida. O povo quis voltar à velha vida. Por isso a necessidade, irmãos, que nós temos de batalhar pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Fé que teve Josué e Calebe, determinados a não desistir diante de tudo aquilo. E aqui Judas mostra isso. E nós vemos que o levante de Satanás está tão visível, e é quase palpável nos nossos dias, só não percebe que está distante de Deus. Nós vemos isso. Nós vemos isso diante de tudo isso que nós estamos presenciando no mundo, presenciando no país, presenciando no meio da política, presenciando no meio das pessoas, imoralidade, assassinatos, roubos e tantas outras coisas que nós temos visto. E quem que é o grande agente de tudo isso, senão o diabo? É o diabo que está por trás de tudo isso. Porque Deus não é. Deus é um Deus de paz, é um Deus de justiça, é um Deus de amor. E tudo isso que nós temos visto crescendo cada vez mais no mundo é o levante do inimigo, levando pessoas a não crer mais no Senhor. Mas eu quero dizer que Deus ainda é o mesmo Deus, e será sempre o mesmo Deus, hoje e eternamente. O Deus do passado é o Deus do presente e é o Deus do futuro. É o Deus que nós cremos. É o Senhor que tirou Israel da terra do Egito. É o Senhor que trouxe Jesus ao mundo para salvar os perdidos. É o Senhor que deixou para nós a promessa da vida eterna. Aleluia! Nós temos esta esperança, por isso nós temos que batalhar pela fé. A única arma que a igreja tem para lutar contra o diabo
Podemos dizer que ela está encostada na parede, podemos dizer assim, se fosse fazer uma simbologia que é a oração. Nós temos buscado a batalhar pela fé por meio da oração. A nossa fé acaba se cada vez mais diminuindo. Quando nós oramos, nós nos aproximamos mais do Senhor e temos mais fé. Quando nós deixamos de orar, nós nos afastamos mais do Senhor e a fé, consequentemente, vai diminuindo. Isso é fato, nós precisamos ver isso. E aqui o segundo exemplo que Judas deixa é da punição divina sobre os anjos. Tinha tudo de Deus e foram rebeldes por seguir a Satanás. Quando ele diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ele está falando a respeito dos querubins, dos anjos que foram criados pelo Senhor, estavam ali na presença de Deus antes da criação do mundo, e chegou ao coração de Satanás, que era Lúcifer, o desejo de colocar o seu trono acima do trono de Deus. Tanto é que você vai ver lá em Ezequiel a respeito disso, falando: colocaria meu trono acima do trono do Altíssimo. E ali o Senhor não permitiu isso, e ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos que foram lançados fora da presença de Deus e se tornaram demônios. Rebeldia contra Deus. Quantos homens que conheceram o amor de Deus, mas por conta de vantagens seguiram a vontade do diabo? A mesma coisa aconteceu. Não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, porque entrou no coração o desejo de ser maior do que o Altíssimo, de ser maior do que Deus, de colocar o trono acima do trono do Senhor. Nós precisamos entender que se Deus nos chama para uma função, nós vamos fazer aquilo que Deus nos chamou. Se Deus nos chama para uma outra, nós vamos fazer aquilo. Nós não podemos ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Senão nós estamos entrando nesse mesmo desejo que Satanás teve aqui, de querer ser o que não era, de querer fazer o que não podia fazer. Está além daquilo que Deus colocou para ser feito. Meus irmãos, o terceiro exemplo é com relação a Sodoma e Gomorra e cidades em volta que estavam corrompidas pelo pecado. Ele diz assim, que prevalecia em seus corações eram os prazeres do mundo. E vocês conhecem bem a história de Sodoma e Gomorra, e cidades circunvizinhas que se corromperam por conta dos prazeres da carne, os prazeres do mundo. Prevaleciam em seus corações eram isso. São as coisas externas que estão mais fortes. Se elas estão mais fortes em nossas vidas, já estamos em desvantagem e sujeitos à queda. Nós temos que ter cuidado contra isso. Quando o Judas fala assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompida como aquelas, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E aí depois ele traz o exemplo do arcanjo Miguel, que quando contendia com o diabo, quando ele diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não usou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas diz: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, faz parte da citação de um livro apócrifo, que era daqueles livros que não estão nas Escrituras, chamado A Ascensão de Moisés, que circulava no primeiro século, e a igreja cristã daquela época, igreja primitiva, conhecia alguma dessas escritas. E tinha assim como uma leitura proveitosa. O povo que Judas estava escrevendo estava bem familiarizado com isso. Tanto é que ele faz essa citação. E Judas não faria uma citação se não fosse algo de Deus. Então nós vemos aqui que e quando ele cita que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não usou juízo inflamatório contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda.
Por que ele queria o corpo de Moisés? Talvez para levar o povo de Israel, à idolatria. Porque a idolatria, o povo é facilmente levado a idolatrar qualquer coisa. O ser humano tem isso no coração, uma facilidade para a idolatria, infelizmente. Qualquer coisa, se não tiver cuidado, o homem acaba idolatrando. Ou talvez querer saber onde estava o corpo, porque foi, segundo a palavra do Senhor, o próprio Deus quem enterrou o corpo de Moisés, como diz lá em Deuteronômio 34:6, que diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. Deus escondeu o corpo de Moisés. Isso é fato. O Senhor. E aí você vai ver Moisés aparecendo ali na transfiguração de Jesus, quando ele vem com Elias, e os discípulos veem Moisés e Elias conversando com o Senhor Jesus. Talvez outro interesse do inimigo, do diabo, quando contendia com o arcanjo, era requerer a alma de Moisés sob a acusação por conta do pecado. Moisés pecou, Moisés bateu na rocha, Moisés perdeu ficou nervoso, perdeu o controle das coisas. Talvez ele queria colocar isso, como lá em Zacarias 3:1, quando ele começa a acusar o sumo sacerdote Josué, e lá em Zacarias 3:1, diz que ele também começa a acusar o sumo sacerdote Josué, que estava voltando lá do exílio, e disse que ele estava ali a sua mão direita para lhe opor, mas o Senhor disse: o Senhor te repreenda. E o arcanjo Miguel, diante daquela disputa com Satanás, ele disse assim: olha, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Apenas isso. Mas o importante de tudo é que a palavra mostra que é o Senhor quem controla tudo. Por isso que Miguel não usou juízo inflamatório. E depois ele vai falar sobre Caim também. Judas traz aqui o exemplo de Caim. Apostasia causada por perversão religiosa. Ser religioso não implica em ser salvo, nós sabemos disso. Olha, eu vou à igreja todos os domingos, eu vou à igreja, eu vou nos cultos. Isso não implica em salvação. Implica em salvação é se entregar verdadeiramente a Cristo, se arrepender dos seus pecados e deixar o caminho do erro, o caminho da perdição. Isso que é verdadeiramente. Crer em Deus, como muitos, até o diabo crê, porque ele esteve lá, ele sabe que Deus existe. E qual era o grande pecado de Caim? Inveja diante daquele que obedecia a Deus e tinha uma vida de adoração ao Senhor. Ele tinha inveja do seu irmão Abel. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter nosso próprio momento de adoração ao Senhor. A nossa adoração tem que ser particular, exclusiva, única ao nosso Deus. Nós não temos, olha, aquele irmão, ele adora de uma forma, eu vou ser como aquele irmão. Olha, eu queria ser como aquele irmão. Olha, eu acho bonito, você pode até achar bonito, mas você não pode ter inveja. Você tem que ter a sua própria adoração ao Senhor. E Caim não agiu assim. Caim, ele teve inveja do seu irmão que adorava ao Senhor em espírito e em verdade. Adorava ao Deus como verdadeiramente Deus esperava a adoração. É isso que acontece. E depois ele traz aqui um exemplo de Balaão, no texto que nós lemos, no versículo de número 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Ele já traz os 3 exemplos ali dos seus antepassados, de Caim, já lá do início. Depois ele traz de Balaão, que preferiu a ganância financeira do que a palavra de Deus. Isso tem criado muitos Balaãos na igreja. A ganância pelo dinheiro, a vontade de riquezas, de adquirir coisas. A maior riqueza que nós temos é a nossa salvação. De que adianta ter uma grande fazenda, aviões, riquezas, uma conta extensa no banco e não ser salvo? É melhor não ter nada, mas ter a salvação em Cristo Jesus, porque aí você vai ter uma riqueza eterna na presença do Senhor.
Isso que é mais importante. Coré, ou Corá, como diz aqui a palavra, apostasia causada pela rejeição à autoridade divina na vida de Moisés. Ele não aceitava a autoridade que Deus havia dado a Moisés. Por isso nós precisamos batalhar pela fé. Cuide de sua mente, irmão. Ela pode ser invadida por Satanás. Revista do capacete da salvação. Cuide da sua mente. Você pode perguntar assim, olha, mas como que pode invadir a minha mente? Se não tivermos cuidado, ele entra ali e faz coisas, fala coisas, cita coisas. Lembra de Pedro? Quando Jesus falou para Pedro assim, olha, eu vou ser entregue aos pecadores e serei morto, e ao terceiro dia ressuscitarei. E Pedro disse assim, não, Senhor, longe de ti isso. O Senhor falou assim, para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro era Satanás, é que Satanás encontrou um espaço ali de fraqueza e fez Pedro pronunciar aquelas palavras. Entendeu? E nós temos que ter cuidado com a nossa mente. E aqui o quarto exemplo que nós queremos falar é a denúncia dos ensinamentos apóstatas. Está no 12 ao 16 do texto que nós lemos, que ele diz, né? Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apresentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, desses 2 vezes mortas, desarraigadas. E aqui o texto continua. Mas a palavra mostra os problemas que foram no passado e que persistem em nossos dias. E nos dá os recursos para prosseguirmos e resistirmos em fé. Eles penetram sorrateiramente no meio da igreja de Cristo, não têm compromisso com a palavra de Deus e com a salvação dos perdidos, não se importa com aqueles que estão indo para a perdição. Homens sem reverência e temor a Deus. Aqui Judas fala dessas pessoas que estavam ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Imagine a profundidade disso. Às vezes você está olhando, parece tudo muito bonito, tudo muito tranquilo, muito certo, muito correto, mas por trás daquilo existia uma malignidade terrível, que estava atrapalhando o andamento, o crescimento do Evangelho de Cristo Jesus. Estava atrapalhando as pessoas de crescerem espiritualmente na presença do Senhor. É por isso que ele faz esse exemplo, traz esse exemplo, que eram como nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, não davam frutos, ficavam ali, atrapalhavam o andamento da obra do Senhor naquelas igrejas que existiam na Ásia. São pessoas que não têm respeito pelo Criador e usam palavras de blasfêmias contra Deus. Lá no versículo 15 ele diz isso, olha, para fazer juízo contra e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas não estava falando aqui, irmãos, de pessoas lá de fora, não. Ele estava falando de pessoas que estavam dentro das igrejas da Ásia naquela época. E nós sabemos que essas coisas também acontecem nos nossos dias, por isso que nós temos que estar batalhando pela fé que o Senhor nos entregou por ocasião da nossa conversão a Cristo Jesus. Amém? Vivem segundo os prazeres da carne, praticando os pecados de Sodoma e Gomorra e tendo, acima de tudo, o apoio de muitas pessoas que se dizem crente. É isso que ele está falando. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Mas aqui, por fim, nós vemos aqui o conselho aos crentes. Ele fala a respeito de tudo isso que estava acontecendo. A palavra de Deus nos traz sobre tudo isso, sobre o cuidado, sobre todas essas coisas. Mas, por fim, nos traz também o exemplo de como nós devemos agir diante de tudo isso. Lá do 17 ao 19,
Ele diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e não têm o espírito. Olha só, está falando aqui, no último tempo. E nós sabemos que nós estamos vivendo o último tempo. Nós estamos vivendo o último tempo. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Nós temos que lutar, batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, os últimos versos nos mostram como lutar pela fé, de modo que ele está dividido com muita clareza aqui no texto. Primeiro devemos compreender que essa batalha, ela foi prevista pelos apóstolos. Olha, vocês vão ver nos últimos tempos essas coisas acontecerem nas igrejas. Vocês vão ver, hein, as dificuldades que as igrejas vão enfrentar nos últimos tempos. Vocês vão ver a fé diminuir. Vocês vão ver as igrejas perderem o prazer de adorar a Deus. Vocês vão ver o desinteresse pela salvação dos perdidos nos últimos tempos. Mas nós temos que batalhar, irmãos. Nós temos que lutar. Nós temos que nos edificar na palavra de Deus, como diz no versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Nós precisamos nos edificar na palavra. Os crentes necessitam orar no poder de Deus, no poder de Deus. Isso é algo que nós não ouvimos mais nos nossos dias. Falar sobre batismo no Espírito Santo, oração para enchimento do Espírito Santo, ver um avivamento, um renovo de Deus na igreja. Hoje nós não ouvimos mais isso. É uma raridade, mas nós precisamos. Nós precisamos, isso só acontece por meio da oração, só acontece por meio da comunhão, quando a igreja está unida, com um único propósito, com um único objetivo, com um único desejo. Quando a igreja é convidada, quando a igreja é convocada, vamos orar, vamos batalhar, vamos clamar ao Senhor, vamos suplicar ao Senhor, vamos buscar o poder do Espírito Santo, vamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Aí Deus responde, Deus responde. E aqui a palavra nos exorta a isso. Sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Nós precisamos identificar imediatamente quando algo é de procedência maligna e assim rejeitamos. Permanecer no amor de Deus por meio de uma vida de comunhão e não de intrigas. Compadecer dos que estão na dúvida, porque a força do mal tende a intensificar mais ainda, como diz lá no versículo 22 e 23. Já estamos terminando. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Olha, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Pessoas que deixam de vir à igreja, deixam de cultuar ao Senhor. Olha, eu tenho dúvida a respeito disso. Tem dúvida da própria salvação. Aí nós temos que chegar junto daquelas pessoas, fortalecê-los, falar a respeito desta palavra. Olha, não perca a fé, não perca a esperança. As promessas são verdadeiras e fiéis, as promessas do Senhor. Por isso ele fala, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Está falando de pessoas que estão indo para a perdição, sem conhecer a salvação por meio de Jesus Cristo. Pessoas que nunca ouviram o Evangelho, ou talvez ouviram o Evangelho de uma forma errada, e não entenderam. Mas você tem a palavra verdadeira, você tem o dom do Espírito Santo, você tem a capacidade dada pelo Espírito Santo para chegar para aquela pessoa e falar, olha, o Evangelho não é isso,
O Evangelho não é a prosperidade que tem pregado por aí afora. O Evangelho não é isso que as pessoas têm dito por aí afora. Em alguns lugares, existem muitos lugares certos que falam a verdade, falam a palavra de Deus como ela verdadeiramente é. Mas você pode chegar para a pessoa e falar assim: o verdadeiro Evangelho de Cristo é um Evangelho de renúncia, é um Evangelho de deixar o pecado, é o Evangelho de deixar aquilo que tem levado você a praticar tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. O Evangelho é o Evangelho de voltar-se totalmente ao Senhor. É isso que você pode chegar para aquela pessoa. O Evangelho é um Evangelho que tem uma promessa de eternidade. O Evangelho que o Senhor nos deixou para pregar é um Evangelho diferente do Evangelho que muitos têm pregado por aí fora. É um Evangelho que nós, quando partirmos desta vida, nós iremos estar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós temos que pregar este Evangelho. Ah, mas eu gostaria muito de ser rico, eu gostaria muito de ter isso e ter aquilo. Você pode até ter, Deus pode até te dar muitas coisas, mas você tem que ter, acima de tudo, a salvação da sua alma. Por isso que ele diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. E depois ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, isso é Jesus Cristo. Ele que nos guarda de tropeçar na nossa caminhada, porque nós somos levados, muitas pedras são colocadas na nossa caminhada para nos fazer tropeçar, mas o Senhor nos guarda diante de tudo isso. Amém? Glória a Deus. Por isso que nós estamos aqui. E diz assim: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. E ele termina dizendo isto: o Senhor é quem vai cuidar de nós, é o Senhor quem tem cuidado de nós, é o Senhor que vai nos conduzir até a eternidade. Então, irmãos, concluindo nossa mensagem desta noite, batalhe pela fé que uma vez o Senhor te deu. Batalhe pela fé que uma vez você recebeu do Senhor por ocasião da sua conversão. Não deixa ela esmorecer, não deixa ela apagar, não deixe. Como você tem respondido à orientação dada pela palavra de Deus com relação a isso? Com relação à fé, batalhar pela fé. Os exemplos históricos citados aqui têm servido de alerta para não trilharmos os mesmos caminhos. Que isso sirva de exemplo. Olha, os exemplos históricos que foi citado nas Escrituras são exemplos para não trilharmos os mesmos caminhos daquelas pessoas. Nós vimos que o destino deles foi um destino de destruição e morte, mas o Senhor tem algo muito melhor. Que tipo de batalha você tem enfrentado? Você tem lutado como nos ensina a palavra? Que tipo de batalha você tem enfrentado? Tudo que temos recebido do Espírito Santo serve de alerta para sabermos como agir nos últimos dias. A orientação está exposta na palavra de Deus. O próximo passo é não desistir, mas batalhar pela fé, para que ela não enfraqueça e não esmoreça. Amém? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor esteja fortalecendo a sua vida, a sua fé. Eu quero orar neste momento. Curva a sua cabeça. Nossos irmãos que estão em casa, também, neste momento, Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos adorar o teu nome, como sempre assim o fazemos, porque a tua palavra, Senhor Deus, é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor Deus, nos exorta. A tua palavra, Senhor Deus, nos anima. A tua palavra nos edifica, Senhor. A tua palavra nos mostra, Senhor Deus, os caminhos percorridos, ó Deus, por pessoas que não confiaram no Senhor e tropeçaram na caminhada. E a tua palavra nos mostra isso como exemplo para não seguirmos os mesmos caminhos. Graças te damos por isso, Pai.
Graças te damos porque, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem nos alertado a respeito de tudo isso que aconteceria nos últimos tempos. E a tua palavra, assim, acima de tudo, nos aconselha, Pai, a andarmos segundo a vontade do Senhor, a direção do teu Espírito Santo. Graças te damos por isso. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os nossos irmãos, abençoa aqueles que estão enfraquecidos, Senhor. Fortalece a fé de cada um, meu Deus. Não permita que ninguém, ó Deus, venha esmorecer nesta caminhada, Pai. Não permita, meu Deus, que o inimigo venha atrapalhar, venha colocar tropeço, ó Deus, para que essas pessoas venham cair, Pai. Pelo contrário, meu Deus, segura nas mãos, ó Deus, levanta o que está enfraquecido, levanta, ó Pai, os joelhos que estão trôpegos, ó Pai, para que esse povo, ó Pai, ó Deus, venha batalhar pela fé, ó Deus, que uma vez por toda foi entregue aos santos, foi entregue ao povo do Senhor, foi entregue à igreja do Senhor, e nós somos a tua igreja. Graças te damos por isso. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa os nossos irmãos que estão conosco, ó Pai, participando deste culto, esses amigos que também estão participando conosco, ó Deus, que possam, ó Deus, entregar a Ti completamente a sua vida e o seu coração, e, ó Deus, e no temor do Senhor, buscar arrependimento, arrepender-se dos seus maus caminhos, e entregar completamente a Ti, ó Deus, saber que o Senhor tem promessas e promessas de eternidade. Nós te louvamos por tudo e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar a Deus. Os irmãos, fiquem de pé. Vai ter... Paz do Senhor, queridos irmãos. Gostaria de estar chamando as crianças aqui na frente. Nossa igreja hoje gostaria de homenagear duas pessoas muito especiais. Você pode descer aqui, pastor? Nosso pastor José Elísio e o nosso pastor Paulo, que está online hoje. Hoje estamos aqui para agradecer primeiramente a Deus pela vida daquele que um dia foi escolhido para cuidar das ovelhas do Senhor. Um trabalho que exige muita responsabilidade, compromisso e dons, mas aquele que chamou é fiel em derramar sobre suas vidas. Este é o maior testemunho da dependência do amor de Deus. Saber que o Senhor traz na direção de tudo em suas vidas. Obrigado aos nossos pastores por aceitar este chamado e cuidar de cada um de nós. Que o Senhor o recompense com medida transbordamente, pois somente o Senhor conhece os sonhos de vocês, pastor Paulo e José Elísio. Pastor, P de paz, A de amor, S de sensibilidade, T de transparente, O de obediente e R de responsável. Nós da Igreja Nazareno agradecemos a Deus por suas vidas. Amém. Gostaríamos de dar uma lembrancinha para o pastor José Elísio. Vocês estão escondendo? Aê, pode dar, pastor. E chamar o irmão Edson para fazer uma oração. Alex, você pode fazer uma oração para o pastor, por favor? Amém, glória a Deus. Queremos agradecer aos nossos pastores, né? Que mesmo diante de tantas lutas, tantas dificuldades, assim como nós temos também, mas eles estão firmes aqui. Estão firmes, estão trazendo palavra de esperança, né? Palavra de alegria, para que a igreja do Senhor não se esmoreça, mas continue firme nos caminhos do Senhor. Esse é o papel do pastor, né? Alguns acham que o pastor não faz muita coisa, mas o pastor faz muita coisa sim. Ele zela por nossas vidas, ele está orando por nós, ele está cuidando, nos aconselhando, né?
e além de cuidar da sua família, cuidar do seu trabalho, dos seus afazeres. Então nós queremos dizer que nós somos muito gratos por vocês, viu, pastor? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Dê mais sabedoria para cuidar desse povão aqui, que precisa muito de vocês. Amém? Vamos orar. Se levante, estenda suas mãos aqui para frente. O pastor Paulo não está presente aqui na igreja, mas está online. Vamos estar orando por ele também, amém? Senhor Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor levantou homens valorosos, Senhor Deus. Homens, Senhor Deus, que estão à frente, Senhor Deus, da Tua obra, Senhor Deus, cuidando com muito respeito, com muito zelo e principalmente, Senhor Deus, com muito temor, Senhor Deus. Pai, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, porque o Senhor levantou o pastor Paulo, o pastor Zé Elísio, Senhor Deus, Pai, está à frente desta obra, Senhor Deus, da Tua casa, Pai, conduzindo, Senhor Deus, as Suas ovelhas, Senhor Deus, os Seus servos, Senhor Deus. Pai, nós pedimos nessa noite que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, a vida do pastor Zé Elísio e a sua família, a vida do pastor Paulo e da sua família, Senhor Deus, que são consagradas ao Senhor, Senhor, e que o Senhor possa continuar, Pai, dando muita sabedoria, dando muito discernimento, Senhor Deus, e que eles venham, Senhor Deus, continuar firmes, Senhor, na Tua presença, Pai, para conduzir a Tua obra, para conduzir o Teu povo, Senhor Deus, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder e da Tua presença, Senhor. Abençoa a vida deles, guarda, Senhor Deus, a vida deles, Pai. Abençoa também a família que faz parte do ministério deles, Senhor Deus, que juntos estão com eles, Senhor Deus, nessa batalha, Senhor Deus, nessa lida, Senhor Deus. Pai, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, e que as Tuas bênçãos grandiosas caiam em cima desses homens, das suas famílias, em nome do Senhor Jesus, é que nós louvamos e agradecemos. Amém, Senhor. Vamos estar louvando a Deus, esse Deus que é Ele que deve reinar em nós, em nossa vida, sobre toda a terra, né, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor, Tu és tudo o que sou. Vem reinar em mim, Senhor, que esse seja o desejo de nossos corações, que possamos deixar e confiar plenamente que Deus, que o nosso Senhor é que pode reinar em nossa vida. Nele podemos confiar, nele podemos enfrentar os gigantes que estão à nossa frente, é com Ele que venceremos. Vamos estar louvando a esse Deus. Sobre toda a terra, sobre as montanhas e o pôr do sol, é uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em mim. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com Teu poder, sobre a escuridão,
sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Amém, glória a Deus. Nós estaremos encerrando o nosso culto, orando. Quero apenas avisar os nossos irmãos que não têm vindo à igreja. Nós temos muitos lugares aqui. Os irmãos podem estar vindo cultuar ao Senhor aqui. Tem bastante espaço ainda. Nós não podemos deixar que esse esmorecimento entre em nosso coração. Temos que ter muito cuidado. A pandemia tem causado isso, nós sabemos. Sabemos que é perigoso, sim, mas sabemos que com distanciamento, usando as máscaras, nós temos condições de estar aqui adorando ao Senhor. Às vezes a gente vai em tantos lugares, né, irmãos? A gente vai no mercado, está ali aquele embaralhado de gente batendo na gente, né? A gente é obrigado a ter ido nos hospitais. E aqui nós temos mais espaço que nos mercados. Então, vamos buscar ao Senhor. Senão a nossa fé vai se esmorecendo e a gente vai chegar um momento que não vai ter mais vontade de vir à igreja. Temos que ter cuidado com isso. Amém? Vamos estar orando neste momento. Deus amado e bendito, nós te louvamos. Nós te adoramos por este culto maravilhoso, pela tua presença em nosso meio, Senhor. Sabemos que o Senhor é o único, Pai, único digno de ser louvado, de ser adorado. O Senhor, ó Deus, que tem criado todas as coisas, tem, ó Deus, levantado homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, ó Pai, para estarem aqui adorando ao Senhor. Muito obrigado por isso, pelos nossos irmãos do louvor, pelos nossos irmãos que estão aqui no culto, pelos nossos visitantes, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão em casa, pelos nossos amigos que estão assistindo, que estão participando deste culto, mesmo distante, em outro país, em outro estado, em outra cidade. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor esteja, Deus, concedendo uma semana de paz, uma semana de bênção. Que o Senhor esteja guardando, livrando de todo mal, livrando de contaminações, livrando de enfermidades, Senhor. Porque sabemos que o livramento vem das tuas mãos, Pai. E que o amor do Senhor, ó Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre os filhos do Senhor, sobre a igreja do Senhor, aqui presente, sobre a igreja do Senhor, dispersa por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Vão na graça e na paz do Senhor. Os irmãos fiquem na graça e na paz do Senhor. Amém.